Bom, pessoal, eu fiquei de resolver um exercício com vocês, daqueles dois que eu coloquei que eu disponibilizei nas páginas para vocês estudarem, custeio por ordem de produção, e eu vou fazer um deles, o 3.4, e o seguinte eu vou deixar para vocês, porque o princípio é o mesmo. Tá? Então vamos ver como é que nós resolvemos esse primeiro e depois eu deixo para vocês a resolução do outro exercício. E conforme eu falei, se vocês entenderem o princípio desse exercício, vocês entenderam custeio por ordem de produção e muito do custeio por processo, porque o princípio de um é muito parecido com o do outro no que diz respeito aos registros no diário, aos razonetes, à contabilização dos custos em si. Então vamos lá, vamos ler o texto para que nós possamos começar a resolver aqui o exercício. Então aqui diz: a Intercity Roofing fabrica e instala telhas personalizadas para uso em telhados ondulados de casas e apartamentos residenciais. A empresa utiliza um processo de fabricação especializado para garantir que as telhas de substituição sejam exatamente iguais às do telhado existente. Então, o que nós vemos aqui? Que ela faz telhas por encomenda, já que a fabricação garante que ela vai substituir as telhas por outras exatamente iguais. Se eu tenho um processo que é customizado, eu tenho um processo por ordem de produção. Continuando. A empresa usa um sistema de custos de ordem de produção para aplicar os custos indiretos de fabricação com base no custo direto da mão de obra. Então, ela utiliza a mão de obra como direcionador dos custos indiretos. A empresa estima que durante o próximo ano incorrerá em 70 mil em custos indiretos e 140 mil em custos diretos de mão de obra. Por que isso aqui é importante, essa definição que ela está dando sobre a estimativa do próximo ano? 70 mil em custos indiretos e 140 mil em custos de mão de obra. Porque isso aqui vai me permitir calcular a taxa pré-determinada de custos indiretos. Então, se eu já fizer isso aqui, eu consigo já calcular a taxa pré-determinada, que vai ser como aqui? Vou pegar uma letra diferente e uma cor também diferente. E já vou colocar aqui que a taxa pré-determinada de custos indiretos vai ser o quê? Vão ser os custos indiretos estimados dividido por aquele que eu vou utilizar como direcionador de custos. No caso aqui, eu vou utilizar mão de obra direta. Então, essa nossa taxa vai ser quanto? Vai ser 70 mil
dividido por 140 mil. Que vai dar igual a 0,5 centavos. O que significa isso? Que a cada R$1 de mão de obra direta, eu vou aplicar 50 centavos de custos indiretos. Tá? Então, já calculei a minha taxa pré-determinada de custos indiretos. Tendo isso, vamos continuar. Durante o ano, ocorreram as seguintes transações. E aí, ele detalha cada uma das transações que ocorreram durante o ano para que ele peça ao final. Para os itens A a K, então, do A até o K, registra os lançamentos contábeis. Salvo indicação em contrário, assuma que todas as transações foram efetuadas a prazo. Então, tudo aquilo que eu gastei, eu não desembolsei naquele momento, mas lancei em alguma conta no passivo. Tá? Ou seja, eu fiquei devendo. Eu vou dividir esses lançamentos em duas partes. Primeiro, nós vamos fazer aqui os lançamentos, os registros, como seriam no diário, manualmente, e em seguida nós vamos utilizar o razonete para esses mesmos lançamentos que nós fizemos aqui. Tá? Então, se eu começar aqui, mais uma vez eu vou adotar uma cor diferente. Lembrem-se lá na contabilidade que para todo débito existe um crédito. Tá? Então, a soma dos lançamentos, dos débitos e dos créditos tem que bater, tem que ser iguais. Também, por uma prática, por definição, o débito vem antes do crédito. Nós temos que lembrar aqui, como eu falei naquela revisão de contabilidade, toda conta do ativo ela aumenta com um débito, toda conta do passivo ela aumenta com um crédito e vice-versa. Nós podemos também, a hora que eu olho do lado de receita e despesa, tudo aquilo que significa entrada de recurso dentro da empresa, como são as receitas, são um crédito. Tudo aquilo que significa uma saída de recurso é um débito. Então, as despesas aumentam com o débito e as receitas aumentam com o crédito. Tá? Se a gente for pensar bem, do lado do passivo, por que existe o aumento do passivo com o crédito? Porque todo passivo, lembrem-se daquela aula de revisão, todo recurso que entra dentro da empresa, ele entra pelo passivo e vai para o ativo. O ativo existe para transformar aqueles bens, aqueles itens que estão lá do lado do ativo, em receita. Então, eles são consumidos no processo de transformação em receita. Então, o ativo, se você olhar bem e pensar, o ativo é consumido na criação da receita. Então, se a receita é um crédito e a despesa é um débito, o ativo é um débito da mesma maneira que uma despesa, porque ele é consumido tal qual a despesa é consumida.
Dito isso, nós temos que olhar também em cada conta quais seriam as contas envolvidas. Então vejam aqui, tanto do lado do passivo quanto do lado do ativo, ou do lado da receita ou do lado da despesa. Às vezes eu tenho mais de uma conta envolvida, de um lado ou de outro, mas a soma dos débitos e dos créditos tem que ser exatamente iguais. Ou seja, a soma dos débitos vai dar 180 mil, a soma dos créditos vai dar 180 mil, porque é essa conta que eu estou considerando agora. Se a empresa adquiriu 180 mil de material direto a prazo, aqui eu tenho duas contas envolvidas. Uma do lado do estoque. Eu adquiri 180 mil de material direto. O estoque está lá no ativo. Então, meu estoque de materiais diretos, você pode também chamar de matéria-prima, ele é debitado, o débito sempre vem antes, em 180 mil. E qual que é a contrapartida desse lançamento? Se eu adquirir esse material a prazo, do lado do passivo, a contrapartida é a conta fornecedores. Em que valor? No mesmo valor. 180 mil. De um modo geral, a princípio eu teria dois lançamentos só. Um do lado ativo, um do lado passivo. Nós vamos ver algumas situações aqui que eu vou ter mais de um lançamento de um lado ou de outro. Mas vamos continuar. Então, esse é o primeiro lançamento, primeiro registro, débito, estoque de materiais diretos, crédito, fornecedores. O débito vem antes de fornecedores. Costuma-se também, muitas vezes, trabalhar com mais de uma coluna, tá? Então, eu poderia aqui inserir mais uma coluna para que o passivo fique separado do ativo, tá? Nesse caso aqui eu não vou fazer, mas no próximo ali eu vou fazer para ficar mais fácil. No segundo lançamento, que é o B. Novamente vou mudar a fonte e a cor. Adquiriu 5 mil em suprimentos a prazo. Os suprimentos consistiam em cola e material de limpeza. Aqui também eu estou movimentando o meu estoque de suprimentos. Eu adquiri suprimentos. Aqui são materiais que vão no processo de produção, mas são materiais indiretos, tá? Porque eu não consigo medir esses itens no processo de produção. Então aqui eu lançarei estoque de suprimentos. $5.000. Fornecedores, porque foi a prazo, 5.000. Vejam que aqui eu já deixei separado, eu poderia ter feito aqui a mesma coisa em cima. É bom que a gente faça, principalmente a gente vai ver daqui a pouco o motivo. Vamos lá. Letra C. Requisitou 170 mil em materiais diretos e 4.500 em suprimentos para uso na produção. Então aqui começamos a produzir.
E aqui já temos a seguinte situação. Materiais diretos vai direto para produção em andamento. Suprimentos são itens que eu não consigo ligá-los direto à produção. Então, suprimentos é o tipo de exemplo de custos indiretos de fabricação, gastos gerais de fabricação. O que eu tenho que fazer aqui? Se eu requisitei 170 mil em materiais diretos, significa que eu retirei do meu estoque de materiais diretos 170 mil. E retirei do meu estoque de suprimentos 4.500. Ou seja, eu creditei esse valor de cada estoque. E para onde que foram esses itens? Um pedaço vai direto para a produção em andamento, que são os materiais diretos. O restante, que são os suprimentos, ele tem que passar pelos custos indiretos. Então aqui nós vamos ter o seguinte lançamento. Deixa eu mudar a fonte aqui. Produção em andamento. R$170 mil. E eu tenho estoque de materiais diretos R$170 mil. Este é o meu primeiro lançamento que diz respeito à produção em andamento, materiais diretos. O segundo lançamento é o que? Diz respeito aos suprimentos. Então eu tenho custos, vermelho, né? Começa a aparecer minha conta de custos indiretos. No valor de 4.500, contra estoque de suprimentos no valor de 4.500. Tá? Então, meu processo produtivo teve início. E aí começa outros gastos lá com a produção. Eu tive aqui custos com os funcionários. Trabalho direto, 150 mil. Trabalho indireto, 40 mil. Salários administrativos, 190. Salários de vendas, 30 mil. Comissões de vendas, 90 mil. Vejam que aqui eu tenho custos, que são a mão de obra direta e indireta, e eu tenho despesas, que são os salários administrativos e os gastos com vendas. Custos, trabalho direto vai para a produção em andamento, trabalho indireto vai para custos indiretos. Salários administrativos, salários de vendas e comissões de vendas vão direto para a despesa. Então vamos começar os lançamentos aqui. Produção em andamento. No valor de 150 mil, que é a minha mão de obra direta. Só que a mão de obra direta, o que é a contrapartida dela? Se, quando eu comprei materiais diretos, eu creditei fornecedores, aqui eu vou creditar salários a pagar, no valor de 150 mil. Vejam que essa conta, salários a pagar, vai servir para os demais. Tá? Então, vamos lá. Para o trabalho indireto, eu vou
debitar custos indiretos no valor de 40 mil. E vou creditar também salários a pagar no valor de 40 mil. Salários administrativos, eu tenho lá despesas com salários administrativos. No valor de despesa também é um débito, 190 mil. Contrapartida, salários a pagar, 190 mil. Salários de vendas, da área de vendas, né? No valor de 30 mil. Contrapartida, salários a pagar, no valor de 30 mil. Comissões de vendas, também uma despesa, débito de 90 mil. Eu poderia aqui ter uma conta de comissões a pagar, mas para não ficar criando muita conta, o certo seria uma de comissões, vou colocar aqui salários e comissões a pagar no valor de 90 mil, que é o valor da comissão. Ok? Anúncio de televisão local. Aqui, um anúncio de televisão é um gasto com propaganda. Um gasto com propaganda não é custo, é despesa. Vai direto para despesas com publicidade. Poderia ser despesa de marketing, despesa com propaganda, o nome vocês dão, mas ela vai a uma conta no passivo, na despesa, desculpa, lá do lado da despesa direta da DRE, no valor de 5 mil. Qual que é a contrapartida disso? Isso aqui é débito. A contrapartida disso é meus fornecedores. No valor de quanto? De 5 mil. Porque eu tudo a prazo. Próximo lançamento. Aluguel de 12 mil reais. E aqui tem a seguinte informação. 40% do espaço se relaciona aos escritórios de vendas. E 60% é uma loja utilizada na produção dos materiais. Então, isso aqui é produção, isso aqui é despesa, isso é custo, isso é despesa. Aqui é importante notar o seguinte, aluguel, o total do aluguel foi 12 mil. Só que um pedaço dele é despesa, o outro pedaço é custo. Só que esse custo aqui, gente, da mesma maneira que o trabalho indireto, também é um custo indireto de fabricação. Por quê? Porque eu não tenho, ainda não finalizou o mês. Então, eu tenho aqui uma despesa de custos indiretos no valor de quanto? Despesa débito de 0,6 vezes 12 mil reais. Isso aqui, se eu pegar a calculadora, $12.000 vezes 60%,
eu tenho que dar R$ 7.200. E aí eu tenho despesas direto na conta de despesas lá na demonstração de resultados. Despesas com aluguel, que é 0,4 vezes 12.000, que é igual a R$ 4.800. Isso no débito. No crédito, aluguéis a pagar. Poderia ser direto na conta fornecedores também, tá? No valor total de 12.000. Aqui, mais uma vez, depreciação eu tenho a depreciação dividida em duas partes. 70% da depreciação de 25.000 dizem respeito a equipamentos de cobertura, ou seja, os equipamentos que eu uso no processo produtivo. 30% a equipamentos do escritório. Isso, 70% é custo, 30% é despesa. Então vamos lá. E também, como os equipamentos são utilizados em mais de um item, eu vou lançar na conta de custos indiretos, no valor de 0,7 vezes 25.000, que é igual a vezes 0,7, 17.500. E despesa com depreciação. Essa é uma conta de resultado da diferença, que é os 30% vezes 25.000, que é igual a R$ 7.500. E a contrapartida disso é uma conta no ativo, redutora, porque ela diminui o valor dos itens que estão lá no ativo, que estão ativados, que é o máquina, equipamentos, materiais de escritório. Acumulada. Então é uma conta no ativo, credora, no valor total de 25.000. Seguro. Aqui, nesse ponto, é importante a gente saber de uma coisa. Os seguros normalmente são pagos no início do ano, ou são contratados em uma determinada época, e eles valem para o ano inteiro. Então, existe uma conta no ativo de seguros a apropriar, porque normalmente se paga por esse seguro e o lançamento do seguro como despesa, como custo, se dá ao longo do tempo que esse seguro é válido. Então, essa conta lá no ativo é uma conta que normalmente seguros a apropriar,
que vai ser creditada à medida que o seguro vai sendo, que o tempo vai se passando, e esse seguro que foi contratado diz respeito a esse tempo. Por exemplo, se eu contrato o seguro por 1 ano, a cada mês eu lanço a despesa referente àquele seguro que foi pago de uma vez só. Então, isso é importante a gente saber quando nós vamos fazer o lançamento dessa conta. E aqui mais uma coisa. Do seguro de 15 mil, 90% é fábrica e o restante seguros de equipamento de escritório. Não é despesa de escritório. São seguros. São despesas com seguro. A primeira parte é custo, porque se refere à fábrica. E a segunda parte é despesa. Então, eu vou ter aqui custo indireto (0,9, porque é 90% de seguro, vezes 15 mil, que é igual a 13.500. Despesas isso aqui é débito. Despesas com seguros. Os 10%, 0,1 vezes 15 mil, igual a 1.500. E creditando uma conta do ativo, ou seja, eu reduzo a conta que está no ativo de seguros a apropriar no valor total de 15 mil. R$15.000. Por que não saiu do tamanho? 14. E aqui eu tenho que aplicar os custos indiretos de fabricação à produção. Vejam que os custos indiretos são aplicados em função da taxa pré-determinada de custos indiretos que foi calculado lá em cima, e ela tem como direcionador a mão de obra. Então, eu vou criar aqui esse lançamento dos custos indiretos à produção em andamento. Então, eu tenho aqui produção em andamento. No valor de quanto? O que eu tenho que ver? Se eu tenho uma taxa de 0,5 da mão de obra direta, e a minha mão de obra direta foi de 150 mil, eu vou lançar aqui em produção em andamento 0,5, que é a taxa pré-determinada de custos indiretos, vezes o total de mão de obra direta, que foi 150 mil, que dá 75 mil. Esse é o débito. O crédito está onde? Está em custos indiretos, no valor de 75 mil. Depois nós vamos ver, nós temos um bocado de débito aqui nos custos indiretos e agora nós temos esse crédito. Como é que nós vamos resolver essa situação mais na frente? Letra J, bens
que custam 375 mil foram concluídos. Isso significa o quê? Que eles saíram de produção em andamento e foram para produtos acabados. Então eu tenho aqui sempre a conta de débito, eu lanço antes, acabados, no valor de 375 mil. E eles saíram de onde? De produção em andamento no mesmo valor, 375 mil reais. Finalmente, letra K, a empresa teve vendas de 800 mil, segundo dados de custos, os trabalhos custaram 350 mil. Então, nós temos que fazer esses últimos lançamentos aqui. Se ela teve vendas de 800 mil, e essas vendas foram a prazo, e nós estamos lançando inicialmente toda a conta de débito, então eu vou colocar aqui contas a receber no valor de 800 mil. E a minha conta de débito, de crédito, é a receita de vendas no valor de 800 mil. Segundo dados de custos, os trabalhos custaram 350 mil. Se eu tive receita de vendas, eu tive custo desses itens que foram vendidos. Então, eu tenho que lançar aqui o meu custo dos produtos vendidos, ou CPV. É um débito no valor de 350 mil. E a contrapartida é a conta de produtos acabados, ou seja, os meus itens saíram do estoque no valor de 350 mil. Então, esse lançamento finaliza, eu vou dizer, um pedaço do A, a parte de registros, porque eu quero fazer com vocês agora os lançamentos nos razonetes. Para isso, nós vamos utilizar aqueles razonetes que eu disponibilizei para vocês. E eu acho sempre interessante no razonete, porque fica mais visual e fica mais fácil da gente enxergar. Então, nós vamos partir agora para os razonetes.